Olá a todos, sou o Dr. Nelson Marques, e hoje vamos discutir a importância de reverter o pré-diabetes. Mesmo que você não acredite que isso o afete diretamente, é fundamental entender esse problema, pois a maioria das pessoas com pré-diabetes nem sabe que está nessa condição. E o impacto disso na saúde é grave. Estatísticas preocupantes indicam que cerca de 80% das pessoas diagnosticadas com pré-diabetes evoluirão para diabetes tipo 2 em um intervalo de 10 a 12 anos. Isso torna essa condição uma progressão altamente previsível e preocupante. O diabetes tipo 2 não é apenas um problema isolado, ele aumenta drasticamente o risco de doenças cardiovasculares, AVC, câncer e demência, sendo uma das maiores ameaças globais à saúde. Atualmente, mais de 830 milhões de pessoas convivem com diabetes tipo 2 no mundo, o que representa mais de 10% da população global. No Brasil, estima-se que entre 10,2% e 21 milhões de pessoas sejam afetadas, dependendo da fonte consultada. Mas o número de pessoas em risco é ainda mais alarmante, aproximadamente 1,6 bilhão de pessoas têm pré-diabetes no mundo. Somando esses números, estamos falando de cerca de 2 bilhões de pessoas lidando diretamente com diabetes ou pré-diabetes. Além disso, existe uma população ainda maior, cerca de 4 bilhões de pessoas, que está metabolicamente comprometida, o que chamamos de pré-diabetes. Essas pessoas apresentam disfunções metabólicas leves, muitas vezes resultado de hábitos alimentares inadequados e estilo de vida sedentário. O custo global do tratamento da diabetes é estimado em US$ 1 trilhão anualmente, um valor significativo quando consideramos que os gastos totais com saúde global são de US$ 18 trilhões. Estudos sugerem que até 70 a 80% desses custos podem estar relacionados, direto ou indiretamente, com complicações associadas ao diabetes, como doenças cardiovasculares e neurológicas. Esses valores poderiam sustentar populações inteiras, mas são drenados pelo impacto dessa epidemia metabólica. O pré-diabetes e o diabetes tipo 2 estão diretamente ligados à resistência à insulina. Quando consumimos carboidratos, o corpo libera insulina para mover a glicose da corrente sanguínea para as células. Em pessoas saudáveis, esse processo ocorre de maneira eficiente. No entanto, uma dieta rica em carboidratos refinados e açúcar pode sobrecarregar esse sistema, levando à intolerância aos carboidratos, o que caracteriza o pré-diabetes. Medindo o problema. A hemoglobina A1C é uma métrica que reflete a média dos níveis de glicose no sangue nos últimos 3 meses. Valores abaixo de 5,3% indicam boa sensibilidade à insulina, enquanto valores entre 5,7% e 6,4% indicam pré-diabetes. Acima de 6,5%, temos diabetes tipo 2. Mesmo antes de mudanças significativas no A1C, alterações metabólicas importantes já estão ocorrendo. Um nível de insulina em jejum saudável é cerca de 3 ml, mas no pré-diabetes, pode ser até 6 vezes maior, mesmo com pequenas alterações na glicose. O círculo vicioso da insulina. Conforme a resistência à insulina aumenta, o pâncreas precisa produzir mais insulina para manter os níveis de glicose normais. Isso sobrecarrega o órgão, que eventualmente atinge seu limite. Nessa fase, o açúcar no sangue começa a subir descontroladamente, e surgem complicações graves, como glicemia na faixa de 200 a 300 mg por decilitro e A1C acima de 10%. Se o pâncreas continuar a falhar, algumas pessoas desenvolvem o chamado diabetes tipo 1.5, uma forma híbrida que exige o uso de insulina injetável. Infelizmente, muitos tratamentos para diabetes tipo 2 apenas reduzem o açúcar no sangue, sem tratar a raiz do problema, agravando a resistência à insulina. Causas e fatores de risco. Os principais culpados incluem o consumo excessivo de carboidratos, especialmente açúcares e frutose. Sedentarismo, que reduz a sensibilidade à insulina. Obesidade abdominal, associada ao acúmulo de gordura visceral. Sono inadequado, que afeta a regulação hormonal. Estresse crônico, que eleva os níveis de cortisol e piora a resistência à insulina. A solução está na prevenção. Identificar e reverter o pré-diabetes precocemente é crucial para evitar a progressão para diabetes tipo 2. Mudanças no estilo de vida, como uma dieta equilibrada com redução de carboidratos refinados.
Exercícios físicos regulares, especialmente treinos de resistência. Gerenciamento do estresse e melhoria na qualidade do sono. Essas medidas podem não apenas melhorar a sensibilidade à insulina, mas também reduzir significativamente o risco de doenças associadas. O pré-diabetes é um alerta de que o corpo está pedindo mudanças. A escolha é sua, e agir agora ou enfrentar complicações graves no futuro. A frutose, diferente da glicose, é metabolizada quase exclusivamente no fígado, sobrecarregando este órgão e contribuindo para o desenvolvimento de resistência à insulina. Essa sobrecarga também pode levar ao acúmulo de gordura no fígado, conhecido como esteatose hepática não alcoólica, um problema cada vez mais comum associado ao pré-diabetes e diabetes tipo 2. Além disso, o consumo excessivo de açúcares simples estimula o pâncreas a produzir mais insulina, exacerbando o ciclo de resistência à insulina. Outros fatores causais do pré-diabetes e diabetes tipo 2. Obesidade visceral. O excesso de gordura abdominal é um marcador significativo de resistência à insulina. Essa gordura libera substâncias inflamatórias que interferem no funcionamento normal da insulina. Sedentarismo. A falta de atividade física reduz a capacidade do corpo de utilizar a glicose como fonte de energia, aumentando os níveis de açúcar no sangue e forçando o pâncreas a produzir mais insulina. Distúrbios do sono. Estudos mostram que a privação de sono está diretamente associada a uma maior resistência à insulina. Durante o sono, o corpo regula hormônios essenciais, como o cortisol e a insulina. Sem um descanso adequado, esse equilíbrio é interrompido. Estresse crônico. O aumento do cortisol em resposta ao estresse prolongado afeta a sensibilidade à insulina, promovendo o armazenamento de gordura visceral e a disfunção metabólica. Genética e predisposição familiar. Embora o estilo de vida desempenhe um papel crucial, algumas pessoas têm predisposição genética para desenvolver resistência à insulina e, eventualmente, diabetes tipo 2. Inflamação crônica. Condições inflamatórias de baixo grau, muitas vezes associadas ao estilo de vida moderno, interferem diretamente na sinalização da insulina. Exposição a toxinas ambientais e substâncias químicas, como pesticidas e poluentes, podem atuar como disruptores endócrinos, prejudicando a função metabólica e aumentando o risco de resistência à insulina. Uso prolongado de certos medicamentos, esteroides, antipsicóticos e alguns diuréticos têm sido associados ao aumento da resistência à insulina. Intervenções e estratégias preventivas. A boa notícia é que o pré-diabetes é reversível em grande parte dos casos com mudanças consistentes no estilo de vida. As intervenções mais eficazes incluem alimentação de baixo índice glicêmico, dietas ricas em alimentos integrais, vegetais não amiláceos, proteínas magras e gorduras saudáveis ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e reduzir a carga sobre o pâncreas. Atividade física regular, exercícios aeróbicos e de resistência aumentam a sensibilidade à insulina e ajudam a reduzir a gordura abdominal. Sono de qualidade. Priorizar pelo menos 7 a 8 horas de sono por noite pode restaurar o equilíbrio hormonal e melhorar o metabolismo. Redução do estresse. Práticas como mindfulness, meditação e yoga são eficazes para reduzir os níveis de cortisol e melhorar a resposta do corpo à insulina. Monitoramento frequente da saúde metabólica. Além dos níveis de glicose e hemoglobina A1C, a medição dos níveis de insulina em jejum pode fornecer uma visão mais precisa sobre o risco de diabetes. Impacto global e financeiro do diabetes. O impacto do diabetes tipo 2 vai muito além das implicações individuais na saúde. Globalmente, os custos associados ao tratamento dessa condição e de suas complicações são exorbitantes. Com gastos estimados em mais de $1 trilhão por ano, o diabetes representa uma enorme carga financeira para os sistemas de saúde. Além disso, as complicações relacionadas, como doenças cardiovasculares, insuficiência renal e amputações, têm um custo humano incalculável. O consumo excessivo de açúcar pode sobrecarregar significativamente o fígado. Alimentos com alto índice glicêmico, que elevam rapidamente os níveis de glicose no sangue, são os principais responsáveis. Esses alimentos são geralmente processados, ricos em açúcar refinado e farinha branca. Já os alimentos ricos em amido, como arroz e batata, podem ser mais adequados dependendo da saúde metabólica da pessoa. Enquanto o açúcar é prejudicial para qualquer indivíduo, os alimentos amiláceos só apresentam riscos significativos para quem já desenvolveu resistência à insulina.
Pessoas metabolicamente saudáveis, que consomem alimentos integrais e evitam açúcar e produtos de alto índice glicêmico, geralmente conseguem metabolizar alimentos ricos em amidos sem complicações. Fígado gorduroso e metabolismo. O fígado gorduroso, ou esteatose hepática, é um fator crítico para a resistência à insulina, já que interfere na capacidade do fígado de regular os níveis de glicose. Embora o álcool tenha sido historicamente a principal causa, atualmente o excesso de açúcar, especialmente frutose, é o maior responsável. Isso ocorre porque o açúcar é amplamente consumido em quantidades significativas e está presente em uma variedade de alimentos processados, muitas vezes consumidos desde a infância. Além disso, a ingestão excessiva de alimentos calóricos e processados, que estimulam a insulina e aumentam o apetite, contribui para a sobrecarga do fígado. Estresse crônico e cortisol. O estresse crônico leva ao aumento dos níveis de cortisol, um hormônio cuja função principal é elevar a glicose no sangue para fornecer energia em situações de luta ou fuga. Essa elevação frequente de glicose, causada pelo cortisol, desencadeia o aumento da insulina e, por consequência, da resistência à insulina. Além disso, o cortisol eleva a inflamação crônica de baixo grau e inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono, afetando o descanso e o metabolismo. O estresse também aumenta os desejos por alimentos açucarados, criando um ciclo vicioso de consumo e impacto metabólico. Inflamação crônica. A inflamação é outro fator que interfere nos sinais de insulina no organismo. Óleos vegetais processados, como os de soja, canola e milho, estão entre as principais fontes inflamatórias devido ao alto grau de oxidação sofrido durante o processamento. Esses óleos, juntamente com alimentos processados, estresse crônico, sedentarismo e toxinas ambientais, contribuem para a inflamação sistêmica. Substituí-los por gorduras menos processadas, como azeite de oliva, óleo de coco e abacate, pode reduzir os danos oxidativos. O papel do microbioma intestinal. O equilíbrio do microbioma intestinal é essencial para o metabolismo e a saúde geral. Pesquisas têm mostrado que mudanças no microbioma podem impactar significativamente o peso corporal, desejos alimentares e até mesmo a resposta metabólica. Transplantes fecais em estudos com ratos e humanos demonstraram que a introdução de microbiomas saudáveis pode influenciar o peso e a saúde metabólica. No entanto, a reconstrução do microbioma deve ser acompanhada de uma dieta rica em fibras, prebióticos e alimentos integrais para garantir efeitos sustentáveis. Antibióticos e adoçantes artificiais são grandes inimigos do microbioma, pois eliminam bactérias benéficas ou favorecem o crescimento de patógenos. Estilo de vida sedentário e genética. O sedentarismo contribui para a resistência à insulina e outros distúrbios metabólicos. Exercícios físicos ajudam a combater a inflamação, promovem o equilíbrio do microbioma e melhoram a sensibilidade à insulina. Embora a dieta tenha um papel mais significativo no controle metabólico, o exercício oferece benefícios complementares, como melhor regulação do sono e redução do estresse. Por outro lado, fatores genéticos podem predispor uma pessoa à resistência à insulina, mas estudos em epigenética mostram que escolhas de estilo de vida, como alimentação saudável e atividade física, podem minimizar esses efeitos. O impacto da dieta global. Mudanças alimentares em populações que tradicionalmente consomem dietas ricas em amidos integrais, como na China e na Índia, têm mostrado os efeitos negativos da introdução de alimentos processados e açucarados. Embora arroz, feijão e lentilhas fossem historicamente bem tolerados, a adição de açúcar e alimentos industrializados está provocando uma epidemia de resistência à insulina e doenças metabólicas nessas regiões. Esses fatores destacam a necessidade de uma abordagem integrada à saúde metabólica, incluindo escolhas alimentares conscientes, controle do estresse, prática regular de exercícios e suporte à saúde intestinal para promover um metabolismo equilibrado e prevenir doenças. Estratégias para melhorar a saúde metabólica. Diante dos fatores que afetam a saúde metabólica, é possível implementar estratégias eficazes para minimizar os danos e promover o equilíbrio do organismo, redução do consumo de açúcar e alimentos processados. A principal prioridade deve ser limitar a ingestão de açúcares adicionados e produtos industrializados. Substituí-los por alimentos integrais ricos em fibras, como frutas frescas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, pode reduzir a sobrecarga no fígado e melhorar a resposta à insulina.
Adotar gorduras saudáveis, optar por gorduras de alta qualidade, como as encontradas no azeite de oliva, abacate, nozes e peixes ricos em ômega 3, pode ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a função celular. Evitar óleos refinados e processados é essencial para minimizar os danos oxidativos. Controle do estresse em práticas de gerenciamento de estresse, como meditação, yoga, mindfulness e exercícios de respiração profunda, ajudam a reduzir os níveis de cortisol. Com isso, diminuem os impactos negativos do estresse crônico, como inflamação e resistência à insulina. Melhora do sono. Garantir um sono de qualidade é fundamental para a saúde metabólica. Estabelecer uma rotina de sono consistente e evitar telas luminosas antes de dormir ajuda a manter níveis equilibrados de melatonina, favorecendo o metabolismo e reduzindo os efeitos do cortisol. Atividade física regular. O exercício físico deve ser incorporado à rotina diária, mesmo em níveis moderados. Atividades como caminhada, musculação e exercícios aeróbicos não só aumentam a sensibilidade à insulina, mas também promovem o equilíbrio do microbioma intestinal e reduzem o estresse. Fortalecimento do microbioma intestinal. Consumir alimentos ricos em probióticos, como iogurtes naturais, kefir e chucrute, e prebióticos, como fibras presentes em cebola, alho e banana verde, contribui para a diversidade e saúde das bactérias benéficas no intestino. Evitar antibióticos desnecessários e adoçantes artificiais também é essencial. Educação alimentar e conscientização. Campanhas educativas para aumentar a conscientização sobre os efeitos do açúcar e alimentos processados são vitais. Ensinar populações vulneráveis sobre a importância da alimentação saudável pode ajudar a reverter a crescente epidemia de doenças metabólicas em escala global. O papel da ciência e da medicina personalizada. À medida que a pesquisa avança, novas abordagens para a saúde metabólica estão emergindo. Estudos sobre epigenética e microbioma oferecem insights sobre como os fatores ambientais e o estilo de vida interagem com a genética. Intervenções personalizadas, como dietas específicas baseadas no perfil genético e intestinal, prometem resultados mais eficazes e sustentáveis. Além disso, ferramentas digitais, como aplicativos de rastreamento alimentar e de saúde, podem capacitar os indivíduos a monitorar seus hábitos e identificar padrões que promovem ou prejudicam sua saúde. Estilo de vida e saúde. Como nossos hábitos influenciam a expressão genética e o envelhecimento. Embora sua composição genética seja imutável, a forma como seus genes se expressam pode variar amplamente dependendo de fatores ambientais e comportamentais. Este fenômeno, conhecido como epigenética, é influenciado pelo seu estilo de vida, como discutimos frequentemente em nossos conteúdos. Envelhecimento e resistência à insulina. O envelhecimento está naturalmente associado a um aumento na resistência à insulina. Estudos mostram que, com o passar dos anos, as células tendem a responder menos eficientemente ao hormônio insulina, predispondo a condições como diabetes tipo 2. Apesar de não podermos alterar a idade cronológica, a epigenética nos oferece a possibilidade de influenciar nossa idade biológica. Através de escolhas adequadas, é possível modular os efeitos do envelhecimento no organismo. O impacto do sono na saúde metabólica. A qualidade e a quantidade de sono desempenham um papel crucial no equilíbrio hormonal e metabólico. Pesquisas demonstram que apenas uma noite de sono insuficiente pode elevar os níveis de cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Isso contribui para um aumento da inflamação, glicemia e resistência à insulina, além de intensificar os desejos alimentares, principalmente por carboidratos e alimentos ultraprocessados. Medicamentos e resistência à insulina. Certos medicamentos, como corticosteroides, beta-bloqueadores, diuréticos tiazídicos, estatinas e contraceptivos hormonais, podem agravar a resistência à insulina. Além disso, a própria insulina, quando administrada em excesso, pode perpetuar esse quadro. Para entender seu estado metabólico, é fundamental realizar exames como insulina de jejum para avaliar sensibilidade à insulina. Painel de colesterol detalhado, CRMN, que analisa o tamanho e a densidade das partículas de LDL. PCR, proteína C reativa a um marcador inflamatório. Homocisteína, especialmente relevante em pessoas com a variante genética MTHFR, que dificulta sua metabolização. Estratégias para otimizar sua saúde metabólica.
Alimentação baseada em alimentos integrais. Reduzir ou eliminar o consumo de alimentos processados é uma das formas mais eficazes de melhorar a saúde metabólica. Jejum intermitente. Consumir de 1 a 3 refeições por dia, sem lanches intermediários, pode ajudar a regular os níveis de insulina e favorecer a queima de gordura. Dieta ajustada aos carboidratos. Para quem é resistente à insulina, uma abordagem de baixo ou moderado consumo de carboidratos, com foco em vegetais e folhas verdes, pode ser ideal. Proteína de qualidade. Fontes como carnes alimentadas com pasto, peixes selvagens e proteínas vegetais ajudam a preservar a massa magra sem sobrecarregar o metabolismo. Gorduras saudáveis. Privilegie azeite de oliva extra virgem, óleo de abacate, nozes, sementes e gordura natural de carne, evitando óleos processados. O papel da diversidade alimentar. Alimentos variados fornecem nutrientes essenciais não apenas para as células humanas, mas também para o microbioma intestinal. Uma microbiota saudável é crucial para a digestão, imunidade e regulação metabólica. Amplie sua ingestão de vegetais, folhas verdes e outros alimentos ricos em fibras para diversificar sua flora intestinal. Monitoramento e personalização, a chave para avanços na saúde. Para maximizar os benefícios das mudanças no estilo de vida, é essencial monitorar regularmente os marcadores de saúde e ajustar as estratégias conforme necessário. Aqui estão algumas práticas que podem ajudá-lo a se aprofundar em sua jornada. A análise do microbioma intestinal. Testes avançados podem identificar desequilíbrios em sua flora intestinal e sugerir intervenções específicas, como o uso de probióticos, prebióticos ou ajustes na dieta. Proporção de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. Esse equilíbrio afeta diretamente a inflamação no corpo. Um consumo elevado de ômega 6, presente em óleos refinados, e em relação ao ômega 3, encontrado em peixes gordurosos e sementes de linhaça, está associado a maior risco de doenças inflamatórias e metabólicas. Avaliação de deficiências nutricionais. Minerais como magnésio, zinco e selênio são cruciais para funções metabólicas e antioxidantes. Trabalhe com um profissional para identificar carências e suplementar de forma adequada. Estilo de vida como medicina preventiva. Estudos recentes na área de epigenética demonstram que práticas simples podem alterar positivamente a expressão de genes relacionados à longevidade e à saúde metabólica. Aqui estão algumas das principais recomendações: exercício físico regular. Atividades aeróbicas e de resistência, como musculação, são potentes moduladores metabólicos, aumentando a sensibilidade à insulina e reduzindo marcadores inflamatórios. Técnicas de relaxamento, de meditação, yoga e exercícios de respiração profunda não apenas ajudam a reduzir o estresse, mas também têm impactos epigenéticos ao modular a expressão de genes relacionados ao cortisol e à inflamação. Hidratação adequada. Muitas vezes negligenciada, a hidratação é essencial para o funcionamento celular, regulação da temperatura corporal e otimização do metabolismo. Exposição ao sol. A síntese de vitamina D é fundamental para a saúde óssea, imunidade e controle metabólico. Busque a exposição moderada ao sol diariamente, mas com proteção para evitar danos à pele. A importância da consistência. Mudanças sustentáveis acontecem com o tempo e a consistência é o maior aliado nesse processo. Evite buscar soluções rápidas ou extremas e foque em um progresso contínuo, alinhado às necessidades do seu corpo. Pequenas mudanças diárias, como trocar alimentos processados por opções naturais ou priorizar 30 minutos de atividade física, podem trazer impactos profundos à saúde ao longo dos anos. Um chamado à ação. Se você está comprometido em alcançar uma vida mais saudável, agora é o momento de agir. Procure implementar essas mudanças gradualmente, com apoio profissional sempre que necessário. Sua saúde é um investimento de longo prazo, e cada escolha consciente de hoje será refletida em seu bem-estar futuro. Lembre-se, sua genética é um ponto de partida, mas suas decisões diárias moldam sua expressão genética, sua idade biológica e, em última análise, sua qualidade de vida. Se este conteúdo foi útil, inscreva-se para mais informações, ative as notificações e compartilhe com pessoas que possam se beneficiar dessas dicas. Estamos aqui para ajudá-lo a construir um caminho sólido em direção à sua melhor versão. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se e fique com paz em seu coração.